5 motivos. Primeiro motivo, é um livro de vestibular. Sem vergonha. Segundo motivo, é um livro que traz para você a história de um continente, de um país, que a gente não tem muito acesso à literatura deles. Então, é um livro que vale a pena para você poder conhecer outras culturas, outros lugares e outras realidades que a gente não tem muito acesso. Então, é um livro bacana em contexto histórico. Terceiro motivo, é um livro para você tentar tirar seu preconceito de prosa poética. Você se desarmar desse preconceito e começar a enveredar por esse tipo de narrativa. Quarto motivo, são 2 histórias dentro de um livro, contadas de formas diferentes, mas é interessante como elas são construídas. Quinto motivo, soprado aqui no meu ouvido. Mia Couto, na verdade, não é uma mulher, como a gente já falou, e não é negro, como me sopraram aqui. Ele é branco e tem olho claro. Isso me surpreendeu. É um motivo para eu ler o livro? Bom, a gente pôs aqui, então talvez seja. Olá, pessoal! Nós somos o canal Desafio da Leitura. Nós estamos aqui hoje para conversar com vocês sobre o livro Terra Sonâmbula, do Mia Couto. Eu, Thalita, a Milena, a Cindy, a Aline e a Michela. Nós vamos falar com vocês sobre esse livro, foi indicação da Michela, né? Michela, fala um pouquinho do porquê que você indicou esse livro, por que você quis que a gente lesse junto. Esse livro é o seguinte, eu tinha meu ex-professor de violão, ele lia bastante também, e ele me indicou uma série de livros, assim, tipo uns 5 livros, acho. E aí, assim, eu peguei um e li. Não lembro qual que foi na época. E eu gostei. Eu gostei muito. Aí eu falei, caramba, eu gostei de um, vou ler o próximo. Aí eu gostei do outro. Aí eu gostei do terceiro. Eu falei, caraca, ele tem um gosto muito parecido com o meu. Aí esse do Mia Couto seria o quarto que ele indicou. Então, tipo, eu coloquei na lista porque eu falei, cara, acho que eu vou gostar também, se eu gostei de todos os outros, né? E aí acabei jogando e vocês escolheram e aí foi por isso que eu indiquei. Bom, então é um livro de Mia Couto, né? Ele é um autor africano. Eu não conhecia Mia Couto, eu achava que, inclusive, Mia fosse uma mulher, mas tudo bem, ignorância minha. É um cara, tá, gente? Para os desavisados e ignorantes como eu. Ele fala sobre uma guerra civil que está tendo em Moçambique e tal, e tem um realismo mágico nessa história. Ele vai contar a história de 2 personagens, né, principais, que é o Tuahir, que é já um homem mais velho, né, e o Muindiga, que é um menino. Então eles estão juntos, refugiados, né, fugindo da guerra, e eles estão numa estrada. Aí, a partir daí que se desenrola a história. Bom, então pode falar, Michela, o que você achou do livro aí? Você ia falar, eu dei um corte. Eu gostei do livro. Eu fiquei impressionado porque eu achei que eu não fosse gostar. Não, mas porque depois que a Milena leu, ela ficou falando pra mim, você não vai gostar desse livro. Acho que você não vai gostar desse livro. E eu acreditei, porque quando ela falava, eu falava, não, eu não sabia que o livro era assim, quando eu indiquei, e não sabia mesmo. Eu achei que era uma história sobre a guerra, enfim. E aí eu falei, acho que eu não vou gostar, mas eu gostei. É óbvio que tem algumas partes que eu não achei esquisitas, ou que elas não faziam muito sentido, ou que muitas partes desnecessárias, mas na verdade eu gostei do livro, sim. Mesmo as partes fantásticas, eu gostei. Eu gostei bastante do final. Eu não achei tão surpreendente, mas achei bem construído. E aí a minha nota é 4. Muito bem. Aline, o que você achou do livro? Não, eu tô impactada, porque eu não esperava que a Michela, assim, ia gostar, porque ela não gosta de nada que seja mágico, né? E esse livro, ele é totalmente sem noção, né? Assim, ele foge de todos os padrões. Eu não, assim, eu nunca li, aí eu
Porque assim, eu comecei a ler e eu tenho essa mania de não ler a sinopse, né? Eu só vou lendo o livro, porque eu já nem lembrava mais do. Porque essa é a verdade. A gente escolheu lá no começo, no final do ano passado, e eu falei, já nem sei mais o que. Aí eu tava gostando do livro no começo, né? Aí depois que eu fui ver, eu falei, beleza, né? Falam que o livro tem muita pegada do Guimarães Rosa. Aí eu vi que eu não li nenhum livro dos de Guimarães Rosa, então eu também não posso ter uma comparação. Mas para mim, quando eu estava lendo esse livro, tô enrolando muito para falar, né? Quando eu li esse livro, eu lembrei muito de 100 Anos de Solidão. Ou seja, ruim. Eu não gostei. Por quê? Porque é uma realidade mágica, né? Realmente é uma realidade fantasiosa. Começa normal, você fala assim, legal, eu penso que a história é de um jeito, e ela toma outros caminhos. Assim, é um livro que foi muito bem redigido. Eu gosto da forma, na verdade, que o Mia Couto escreve. Eu já tinha lido dele Histórias Abençoadas, por isso que por isso que eu fiquei entusiasmada e acabei votando nesse livro, mas eu fui enganada, né? Porque eu não gostei do livro. Eu não sei que nota eu dou para ele, porque na verdade eu terminei de ler ele hoje e eu não tenho meio que uma opinião formada. Eu sei que eu não gostei. Não sei que nota dar. É isso. É uma nota qualquer, o que o seu coração mandar agora. Vai, joga. A gente sempre coloca 2, né? 2 quando a gente não gosta. Não posso falar que é 1. Não. 2. A gente Paz e sempre... amor. É ótimo. O quê? É ótimo você falando. A gente sempre coloca 2, né? E eu aqui pensando, cadê uma nota 2? Nem eu, só para mulheres que correm com os lobos. Acho que Mulheres de São Paulo, eu devo ter colocado 2, eu não lembro. Mas... não lembro também. Quando eu não gosto, eu sempre coloco 2 estrelas, assim. Mas é porque o livro é muito bem redigido, gente. Ele tem umas frases muito impactantes. Eu gosto da poesia dele. Só que a história não me cativou em nenhum momento. Inclusive, toda hora eu tava falando para as meninas no começo, que isso não gravou, né? Eu tava tentando, eu tava lutando para terminar esse livro. Então eu li um pouco, dava sono, aí eu falei, não, eu tenho que terminar ainda hoje. Aí eu colocava o despertador, dormia. Aí eu despertava, aí eu falava, deixa eu ler mais um pouco né? Aí dava sono de novo, voltava a dormir. E assim foi, até mais ou menos umas 4 da manhã nesse ritmo. O livro tá sendo. Esse vídeo tá sendo gravado às 7, tá? É isso. Ai, desculpa, pode ir, gente. Quem é o próximo? Cindy, o que você achou do livro? Então, engraçado, né? Porque eu não gosto de poesia. É uma coisa que eu não tenho esse ritmo de leitura da poesia. E eu já tinha ouvido falar que o Mia Couto, ele falava sobre a guerra de uma forma poética. Mas eu votei nesse livro, eu queria ler esse livro. E eu gostei dessa parte da escrita dele. Mas é uma leitura que eu acho que não dá para fazer assim, sabe, rapidão. Na minha cabeça, eu precisava ir absorvendo elas aos poucos e pensando. Porque o Mia Couto escreve muito com metáforas, né? E aí eu ficava indo e tentando fazer analogias daquelas metáforas que ele estava usando. Eu achei algumas partes desnecessárias, na parte com spoiler eu vou falar um pouco mais disso. E essas partes desnecessárias, na minha cabeça, me incomodaram um pouco. Mas aí eu fui pesquisar um pouco e tal sobre o porquê também dessas partes desnecessárias, o porquê de algumas dessas passagens. E aí eu vi que eram analogias, que eram metáforas também, e era uma maneira sutil de fazer críticas sociais. Então, nada estava ali nada estava Por acaso. parecia que tudo meio que fazia sentido. Eu gostei bastante, mas essas partes necessárias me incomodaram, então minha nota é 3,5. Muito bem. Milena, o que você achou do livro? Dos livros do desafio, foi o livro que eu menos gostei. Talvez eu não tenha entendido nenhuma dessas metáforas aí que vocês estão falando, porque, não sei, não me pegou, assim. A história tem umas partes bonitinhas, tal, mas não me pegou. Eu acho que esse realismo mágico é muito mágico para minha cabeça, né, quadrada, talvez.
Eu acho engraçado, porque, assim, Murakami, ele tem um realismo mágico, mas é um realismo mágico que eu gostei. E aqui é um realismo mágico que eu não entendi, então talvez por isso que eu não gostei. Minha nota para esse livro é 2,5, porque eu não tive muita afeição para ele e foi o livro que eu menos gostei, por isso. Muito bem. Agora eu. Agora sou eu, minha vez. Eu gostei do livro, mas eu, né, gosto de realismos fantásticos. Então já é uma coisa que não me desagrada, né? Eu gosto de histórias fantásticas, coisas meio assim inexplicadas. Eu curto, né? Eu gostei muito da escrita do Miyakoto. Eu também achava que era uma mulher, tá? Obrigada. Eu compartilho É um aqui pseudônimo, gente. da O nome é um ignorância. pseudônimo, na verdade. É um apelido. Não é o nome dele. Não é o O nome. nome dele é Emílio. Então, aí Também não ele. sabia. E ele escolheu Mia porque ele gostava de gato. É verdade. Bom, mas eu não sabia também que era um homem, né? E fui surpreendida, porque é um homem e eu achava que era uma mulher. Mas enfim, né? Eu gostei da forma como ele escreve. Eu acho que ele escreve de uma forma muito bonita. Ele usa muito bem as palavras, assim. O livro está escrito num português que não é bem o português Brasil, né? Então tem várias palavras que você diferentes assim, mas que você consegue entender o que que é numa boa, ou se você ficar na dúvida, você pesquisa ali que você consegue encontrar facinho o significado da palavra, mas isso não atrapalhou em nada a leitura do livro para mim, foi uma leitura bem fácil, assim, eu acho que ele escreve de uma forma bem bonita. Ele constrói frases bem bonitas também, como a Aline ressaltou, ele tem algumas frases que são bem impactantes, assim, bem bonitas. Eu achei que ele escreve num ritmo legal. Não teve nada assim no livro que eu tenha ficado incomodada. Que bonitinho. Depois eu vou ver na parte com spoilers, que a gente vai fazer o próximo vídeo, o que incomodou, né, cada uma, mas acho que não teve nada na história que tenha me incomodado. Eu gostei bastante da narrativa, da história em si, né? A forma como ele construiu também, o livro é dividido em histórias, a história no presente e uma história que o menino conta de um caderno que ele encontra, né? Então ele vai dividindo os capítulos assim. Eu achei bem fácil de entender a troca de capítulo, o tipo do narrador também, porque quando você está com a história no presente, você está com um narrador em primeira pessoa, né? Que é você está com o narrador que é o menino, né, contando ali a história, e quando está com a história do caderno, é o menino lendo a história de outra pessoa ali que escreveu, né? Então, eu achei fácil de entender essas trocas, assim, de Acho que é o narrador. contrário. Então, eu sempre confundo, tá? Mas, enfim. Terceira pessoa. Terceira, primeira, É. assim, tá? Beleza? Depois a gente explica melhor como funciona no próximo vídeo. Mas eu achei legal de entender a troca de olhar, né? A troca da história, né? Eu achei que foi bem construída. A minha nota para ele é 4 estrelas. Eu não teve nada no livro que eu não tenha gostado. Eu gostei do livro como um todo. Não foi um dos melhores livros que eu li esse ano, porque, por favor, cuide da mamãe roubou esse posto. Esse posto. Eu gostei bastante desse livro, que está no nosso canal também. Depois vocês pesquisem aqui, vocês vão encontrar a nossa resenha sobre ele. Mas eu gostei do Terra Sonâmbula, e eu gostei mais ainda porque eu nunca tinha lido um livro nesse contexto histórico. Então, ele fala da guerra na guerra civil de Moçambique. Então, a gente, pelo menos eu, né, costumo ler bastante história europeia. Então,
essa parte da história, assim, do continente africano, de alguns países africanos, eu não tenho base. Então, foi bem legal para eu entender um pouquinho da visão ali do contexto da Guerra Civil em Moçambique. Foi uma pincelada, né, da história e tal, mas é uma coisa que ficou bem, bem na minha cabeça, assim, eu pesquisei sobre, então é uma coisa que me trouxe algum conhecimento a mais, por isso que eu gostei bastante do livro. Eu dou 4 estrelas por tudo que ele fez eu pesquisar. Eu pesquisei sobre a história de Moçambique, eu pesquisei sobre a Guerra Civil, eu pesquisei sobre o Mia Couto, então é um livro que me trouxe outros conhecimentos além do próprio livro. Eu gostei. Ai, que legal. Gente, pode ser então que eu mude a minha nota com a parte com spoilers, porque realmente pode ser que eu não tenha entendido a maioria da simbologia que tá contida aqui. Tem duas coisas que eu queria falar. Uma é a edição que eu li tem um glossário no final do livro, que eu só descobri no final do livro, que teria me ajudado se eu tivesse descoberto antes, né? Porque acho que algumas palavras bem específicas de Moçambique, não que não dá para entender, é o que a Thalita falou, você lê e você consegue entender tudo, mas se você olhar o glossário, ele te ajuda. Então eu já estou avisando, quem não lê, eu tenho um glossário no final, vai lá e olha as palavras difíceis. E a outra coisa é que ele usa uma linguagem diferente do nosso português, né? E aí, várias vezes eu fiquei em dúvida se era o jeito que fala em Moçambique ou se era o personagem que falava daquele jeito. Sabe quando a gente leu A Cor Púrpura, que ela escrevia meio errado, comia umas palavras, e em várias eu não consegui entender isso, não sei, talvez porque a gente não deu para ficar tão claro se era errado e a pessoa falava errado, ou se era tipo o jeito de falar, comia algumas conjunções. E aí eu falo, nossa, será que em Moçambique eles falam assim, né? Eu fiquei sem saber, não sei se vocês tiveram alguma percepção do tipo. Eu nem lembro. Não sou capaz de opinar. Eu não pesquisei, até porque, né, eu terminei o livro hoje, mas eu acho que deve ser. Eu acho que ele usa esse artifício para deixar a sonoridade, assim, sabe? Pode ser Porque ele também. acaba juntando as palavras mesmo, né? Esse Eu não negócio sei de como. juntar as palavras é legal também. Fala sobre isso, Ele. porque. Eu só. Fala. Não, Isso termine. eu nunca li Graciliano Ramos, mas é uma coisa que o Graciliano Ramos faz, juntar duas palavras e ela significa as duas palavras, né? Então, Mia Couto faz muito isso no livro e parece que o Graciliano Ramos é, tipo, a maior inspiração do cara. Então, tipo, Não é Guimarães Rosa? Guimarães Rosa. Eu sempre confundo os dois. É isso mesmo, Guimarães Rosa. Ele que faz esse neologismo juntando as duas palavras e ele é a inspiração do Mia Couto. Achei legal também. Achei legal. E eu nunca li nenhum livro de Guimarães Rosa, gente, que Nem eu. vergonha. Que vergonha. Eu li. Você leu. Eu tive. Você leu. É um com S. Você leu, acho que uns 3 anos atrás, Ni. Não, eu li já Como é que é, Guimarães. gente? Sagarana. Isso! Mas eu não Sagarana. li Sagarana. Eu Você não leu li Sagarana? algum livro que estava no vestibular. Era. Não lembro se era. Primeiras Histórias. Primeiras Primeiras Histórias. histórias estava no vestibular no meu ano. Foi esse que eu. Mas é Foi esse que eu li. E ele tem Faz uns 5 anos atrás, tá, galera? né? Acabei de me formar, sou novinha, gente. Eu gostei do livro, mas é uma pegada totalmente diferente, né? Quando você lê livro na escola, porque assim, você lê e seu professor fala, ó, isso aqui, ele quis dizer isso. Aí você fala, ó, legal, muito interessante. É que nem ler Machado, gente. Eu acho assim, se você lê Machado e você não entende o que ele quis dizer, o porquê que ele fez aquilo, você vai achar, nossa, que bosta. Não entendi nada. Que nem eu tô falando agora, minha conta, não entendi nada, né? Vai ver que por isso. Mas assim, quando você tem esse apoio de que te ajuda a falar, olha, isso ele fez por causa disso, isso naquele momento era esse o cenário que ele vivia. Então, é muito mais legal quando você entende o porquê das coisas. E eu lembro de ter gostado bastante do Primeiras Histórias. Só para fazer um adendo, esse livro está em vários vestibulares, né? O Terra Sonâmbula. ele estava na FUVEST desse ano.
Eu não passaria na FUVEST esse ano, né? Porque já não entendi o livro, né? Vão perguntar lá a parte dissertativa da segunda fase, nem sei mais como é. Enfim, mas tá bom. Muito bem, galera. Essa foi a nossa discussão, sem spoilers, do livro Terra Sonâmbula, do Mia Couto. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem deixar aqui nos comentários qual a nota que você dá para esse livro, se você gostou, se você não gostou, se você concorda ou não concorda com alguma coisa que a gente falou aqui. Fiquem à vontade, comentam, curtam o nosso vídeo, compartilhem. E a gente vai fazer um novo vídeo com spoilers. Então, caso vocês queiram ver a nossa discussão aqui mais destrinchada do livro, assista ao nosso próximo vídeo no canal. E a gente se vê em breve. Até mais!